Oi, pessoal! Voltei então para a gente conversar um pouquinho sobre a relação dos casais nesse momento de confinamento. A gente sabe, né, que cada casal, cada família tinha uma organização de como fazer então, né, dentro da sua rotina de trabalho, de família e como conseguiam se organizar em algumas tarefas. Porém, haja visto toda essa questão do distanciamento social, de estarem mais as famílias unidas dentro da própria residência, é comum, muito comum, como até apareceu no nosso Fantástico, né, do Canal 12 agora no domingo, a respeito disso, né, é muito comum os atritos aumentarem. E eu vim trazer um pouquinho de dicas do que a gente pode fazer então para que esses conflitos não sejam tão complicados durante esse período. Primeira questão que eu acho que é importantíssima. Muitas vezes no relacionamento nós temos algumas tarefas do lar que estão empíricas. Não são verbalizadas, não são faladas do que é então de cada um. Exemplo: retirar o lixo normalmente o marido faz, lavar a louça normalmente a mulher faz, mas isso está estabelecido, isso está verbalizado, está falado, está acordado entre o casal. É importantíssimo neste período de distanciamento social, de ficar mais em casa, que a gente fale sobre essas combinações. Alinhe as expectativas, as combinações. Digam, conversem entre si. Olha, eu não estou gostando de que fica para mim, então, esta tal tarefa. Eu não gosto de executar esta tarefa. A gente pode trocar. Tu faz isso no meu lugar e eu posso fazer isso no seu lugar. Pode ser assim a partir de amanhã? Ou tô vendo que tu não está fazendo e eu acho que seria digno de tu fazer essa atividade. Tu não está conseguindo fazer, eu posso te ajudar? São conversas bastante importantes. Às vezes parece banal, parece besteira, mas não são. São bem importantes da gente ter alguns novos acordos neste momento de confinamento. Porque a casa vai se auto-sujar mais, isso acontece porque o volume e a circulação de pessoas fazendo várias refeições durante o dia, né, circulando mais nessa residência, aumenta também a sujeira e a desorganização. Então é importante a gente verbalizar, olha, nós tínhamos uma organização de varrer a casa a cada 2 dias, uma vez por dia, talvez a gente precise aumentar isso, essa frequência, essa intensidade. Quem sabe a gente se divide nessa nova atividade. Então essa conversa, né, esse diálogo entre o casal é super importante para que não hajam más interpretações a respeito disso, maus entendidos a respeito disso. E isso não torne a convivência de uma forma um pouco mais complicada nesse tempo que a gente não sabe se será 15 dias, 30 dias ou 60 dias. Então nós precisamos ter uma qualidade de vida também. Nós precisamos ter uma qualidade de trabalho home office também, né? Então para que isso aconteça a gente precisa ter sim esse convívio mais saudável para ambas as partes, né? Ainda mais se tem outras pessoas também convivendo no mesmo recinto, né? Então são algumas vezes algumas pessoas um pouco mais idosas, né? Ou até mesmo mais jovens também, né? Ou adolescentes. A gente precisa verbalizar desses novos contratos, dessas novas combinações com todos da casa. Uma outra questão importante também, tá? É a sinceridade que a gente tem que tratar com as crianças nesse período. Importante, muitas vezes, a gente verbalizar. A mamãe está varrendo a sala, a mamãe já vai conversar contigo, já vai te contar historinha, ou já vai brincar contigo de dominó, ou de quebra-cabeça, do que for. A mamãe está fazendo algo e depois que eu finalizar, eu vou fazer outra coisa contigo. Muitas vezes a gente acha que as crianças estão vendo aquilo que a gente está fazendo e tem que saber que eu não posso naquele momento. Muitas vezes a gente precisa conversar com as crianças assim, olhar no olhinho delas e falar: o que será que a mamãe está fazendo? A mamãe está varrendo? A mamãe está penteando o cabelo? Ou a mamãe, a gente pode transformar isso numa própria brincadeira.
né? E fazer com que eles falem, não, tu tá varrendo, então o que a mamãe precisa fazer para poder jogar o joguinho contigo? A mamãe precisa, e deixar com que as crianças construam junto também. Tá? Mas é importante a gente ter esse diálogo, ter essa brincadeira com as crianças nesses momentos também. Muitas vezes dentro da nossa dinâmica, ainda mais nessa nova dinâmica que todos nós estamos reaprendendo, né, e nos adaptando a tudo isso, a gente acredita que as coisas estão empíricas. A pessoa precisa ler os meus pensamentos, a pessoa precisa entender aquilo que eu estou falando, a mensagem que eu estou dando para ela. E muitas vezes a pessoa também está ansiosa, está nervosa, está preocupada, enfim, e não faz essa leitura, ela não é obrigada a fazer essa leitura. Então começam a se pisar em ovos, a todo mundo ficar sempre preocupado com o que o outro está pensando, enfim. Então a gente precisa verbalizar. A gente já tem, enquanto adultos, esse recurso. Então a gente precisa verbalizar. Eu vou fazer isso para depois fazer aquilo. Quem sabe tu faz isso que eu posso fazer aquilo. Então esses acordos, essas combinações precisam, principalmente neste momento, que estão todos um pouco mais irritados, com os nervos à flor da pele, um pouco maior, tá? Então nós precisamos verbalizar cada vez mais neste período, certo? A rotina organizada, que foi uma questão que a gente já conversou no outro vídeo também, sobre a estruturação da organização diária de vocês, o quanto isso organiza internamente as crianças, mas muito além das crianças, os adultos também. A gente precisa organizar toda a nossa rotina muitas vezes, para a gente poder saber qual é o início, qual é o meio, qual é o fim, o que eu preciso cumprir nesta tarde, o que eu preciso cumprir nesta manhã, para a gente poder se organizar. Porque nós não estamos em férias, nós não estamos num período onde a gente tem tudo extremamente aberto, sem uma organização, sem a ausência das regras. Não, a gente precisa ter essas regras, para a gente poder cumprir as nossas combinações também, sejam elas de trabalho, sejam elas internas da nossa residência. Aquele deixa para amanhã, a gente precisa ir organizando. Porque a gente organizando, isso vai trazer uma segurança pra gente também, vai trazer um pouquinho mais de calma, um pouco mais de cautela e acalentar o nosso coração também. Então, quanto mais a gente deixar para amanhã, mais ansiedade a gente vai deixar para amanhã também. A gente vai ficar sempre pensando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, mas eu não fiz. O nosso cérebro vai produzindo e a gente nosso cérebro vai produzindo e vai trazendo ansiedade pra gente também. Então, quanto mais a gente conseguir executar as coisas dentro dos nossos prazos pré-estabelecidos, mais tranquilidade a gente vai ter também para lidar com as coisas. Uma questão importante que está sendo bem trazida também na nossa mídia, né, nos nossos canais aí, a respeito dos exercícios físicos, tá, pessoal? Nós estávamos acostumados a ter um ritmo de trabalho um pouco mais intenso, a caminhar um pouco mais, ir para academia, fazer as nossas atividades e ter uma movimentação um pouco maior do nosso corpo. Quando a gente não tem esse exercício também corporal, que os nossos próprios músculos necessitam, precisam e pedem por isso, o nosso corpo também vai funcionando de uma outra forma. Então, é importantíssimo a gente trazer algumas atividades para que a gente possa fazer dentro de casa mesmo, seja caminhando dentro de casa, fazendo um circuito, fazendo alguns exercícios um pouco mais localizados nesse sentido, um pouco mais de musculatura, enfim, né? Porque o nosso corpo ele precisa ser exercitado, senão ele começa a adoecer, tá? Isso a gente pode ver tranquilamente pela sistemática do sono. Nós precisamos exercitar esse nosso corpo para ele se cansar também, para existir também um período de sono que a gente precisa no nosso corpo. Então, normalmente, quando a gente tem uma rotina um pouco menos estabelecida, um pouco mais sedentária, né, um pouco mais parada, o nosso sono também não vai vir com tanta tranquilidade, com tanta forma natural dele acontecer. O cansaço do corpo é necessário para que a gente tenha um pouquinho mais essa qualidade no sono também, tá? Então é importantíssimo mexer-se, tá? A gente se exercitar também. Importante a gente respeitar, tá, pessoal? Um pouco da rotina do outro também.
muitas vezes a rotina que a gente estabelece, normalmente a rotina que a gente estabelece pra gente não é a rotina do outro. Então a gente respeitar o ritmo do outro, a elaboração daquele processo do outro, a organização interna do outro é super importante. Não são raros os casais que um funcionam de uma forma e o outro de outra totalmente antagônica. E é importante a gente, para podermos conviver no mesmo espaço, respeitar o ritmo de cada um. Então alguns, homens ou mulheres, independente de gênero, são um pouco mais ativos, são um pouco mais movimentados e vão conseguir sistematizar a sua rotina dessa forma, e outras pessoas são um pouco mais lentos em algumas execuções, organizam a sua rotina de uma outra forma, com um outro ritmo, e para que a gente não tenha conflito, é importante que a gente verbalize. Olha, eu não funciono dessa forma, eu não gosto, eu não me sinto à vontade de ter tantas atividades no mesmo turno, ou eu me organizo de uma forma diferente, né? Será que a gente pode organizar de uma forma diferente também e se respeitar? Eu acho que é importante a gente sempre verbalizar todas essas questões, certo? Manter um contato social, tá? A gente acha que é super importante, assim, nós estávamos acostumados numa vida de muito contato social, né? Nós tínhamos a nossa rotina no nosso trabalho, na nossa vida social, né? Principalmente aqui no sul, os churrascos, os encontros e tudo. Isso foi sanado de uma forma bem abrupta. Então é importante a gente ter este contato mesmo por uma via, então, de redes sociais ou de videoconferências, de encontro com amigos por vídeo, mas a gente ter esse relacionamento social é super importante, sejam eles com amigos ou com familiares, né? São vínculos emocionais bastante importantes que a gente perpetue para nossa também sobrevivência, certo? Para que a gente não traga e acarrete em outras questões emocionais com uma gravidade bem mais significativa do que o próprio distanciamento social, o isolamento social. Certo? Então é importantíssimo a gente manter esse contato e principalmente, pessoal, eu sei que os idosos têm uma dificuldade um pouco maior com tecnologia, mas que a gente possa auxiliar eles neste momento a ter este contato via telefones celulares, videoconferência por computadores, enfim, usando essa tecnologia para nos auxiliarmos e nos aproximarmos nesse momento, certo? Um recadinho, vai passar? Gente, vai passar. Essa é a única certeza que todos nós temos, é que isso tudo vai passar, certo? Isso vai finalizar mais cedo ou mais tarde, a gente vai poder voltar às nossas rotinas. Com certeza não serão mais as mesmas rotinas, porque nós também evoluímos, né, nesse período também de confinamento, né, e trouxemos para o nosso métier também formas diferentes de nos relacionarmos, de sobrevivermos e de vivermos com uma qualidade de vida também, certo? Um beijo grande para todos vocês e até o próximo encontro. Beijo!